Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é irmão Gustavo e eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor para a sua vida. Uma palavra que eu creio que será muito suficiente para edificar, para exortar, para trazer consolo para o seu coração. Amém? Antes de mais nada, meus irmãos, eu gostaria de pedir que os irmãos se inscrevessem no meu canal, deixassem aí o seu like e toda semana eu estarei trazendo novas mensagens para edificar a sua vida espiritual, social, financeira e completamente todas as áreas da sua vida, porque é exatamente essa a vontade de Jesus. Amém? Pois a própria palavra diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O desejo de Deus é que estejamos totalmente esclarecidos acerca da nossa vida, do nosso propósito aqui nessa terra. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, a mensagem que eu gostaria de compartilhar está no Salmos 21. Está escrito assim, versículo 1: o rei se alegra em sua força, o Senhor e na salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste a súplica dos seus lábios, pois vai ao seu encontro com as bênçãos de bondade. Pões na cabeça uma coroa de ouro fina. Vida te pediu, e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre. Irmãos, nesse salmo está falando aqui sobre uma petição e uma aceitação, né? De um ser que pede e outro ser que dá, que doa, que aceita a petição e dá de graça, sem esperar algo em troca. Dá porque ama, dá porque está junto no mesmo propósito. Amém? Juntos no mesmo propósito, de maneira que ambos se fazem um só. Então, meus irmãos, esse salmo aqui, ele vai falar sobre a salvação de Jesus Cristo, a salvação poderosa que o Senhor Deus nos levantou. E estamos em período de Natal, como todos sabemos, né? E as pessoas se aglomeram, se amotinam, né? E correm desesperadas de um lado para o outro, buscando comprar enfeites de Natal para enfeitar os ambientes da sua residência, né? Buscando comprar pisca-pisca para enfeitar a fachada de suas residências, buscando comprar tudo do bom e do melhor para no dia da ceia de Natal oferecer fartas mesas de comes e bebes. E muitas vezes as pessoas elas se esquecem da verdadeira base, da verdadeira origem do Natal. E muitas vezes as pessoas se esquecem até mesmo do que significa o Natal. O Natal, meus irmãos, ele é marcado pelo cumprimento de uma promessa poderosa que foi liberada há cerca de 1000 anos atrás por Davi, servo de Deus, que era um homem que foi ungido pelo Senhor e tinha uma plena comunhão com o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo de Deus revelava a Davi como seria a remissão, como seria o processo de salvação, purificação do homem, para que o homem pudesse ser digno de receber salvação. E há 1000 anos atrás, o Espírito Santo começou a revelar a Davi. 740 anos, o Espírito Santo começou a revelar a Isaías e a vários outros homens santos de Deus que caminharam por essa terra, que simplesmente renunciaram às suas vontades para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu não estou dizendo que a vontade de Deus ela não tem dificuldades, eu não estou dizendo que muitas vezes fazer a vontade de Deus não envolve enfrentar conflitos e crises pessoais, mas que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, no sentido de que tudo que nós recebemos do Senhor é perfeito, é maravilhoso e traz verdadeira e poderosa satisfação. E aqui no livro de Salmos 21 foi uma dessas profecias liberada acerca do tão aguardado Salvador de Israel, do tão aguardado Remidor da humanidade. Está dizendo o seguinte, que cumpriste-lhe o desejo do seu coração, no versículo 2 do Salmo 21, cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste a súplica dos seus lábios. E no versículo 4 está escrito: vida te pediu e lhe deste, e mesmo longura de dias para sempre. Ou seja, em dado momento da humanidade, meus irmãos, o próprio Deus Pai percebeu que não haveria nenhuma possibilidade dos homens, segundo a sua conduta própria, salvar a si mesmo, porque o homem, por natureza, ele está destinado à condenação eterna.
Por natureza, o homem ele já nasce inimigo de Deus, ele já nasce dominado pela sua natureza pecaminosa. Sim, o domínio do pecado ele se executa sobre a vida do homem de maneira que o homem ele não consegue por si só agradar a Deus. Ele não consegue por si só se libertar dos seus pecados, se libertar de muitas prisões que o afastam de Deus. E o domínio da natureza pecaminosa que habita na vida do homem separa o homem de Deus, fazem com que o homem esteja alienado, porque o pecado ele traz separação entre o homem e Deus. E Deus percebeu que toda a humanidade simplesmente se encontrava naquela situação, com exceção de alguns profetas que entenderam o plano de salvação de Deus, que entenderam que ninguém poderia salvar-se a si mesmo segundo as suas obras. Então Deus percebeu num dado momento da história que não teria mais solução para a humanidade. A única solução seria fazer como houve no dilúvio, mas Deus não queria que isso acontecesse novamente, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus ele desejava salvar a humanidade, mas para isso seria necessário com que alguém se dispusesse a oferecer um sacrifício capaz de pagar a dívida, uma grande dívida que toda a humanidade fez diante de Deus por causa dos seus pecados. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e por causa do pecado essas pessoas mereceriam a condenação eterna. Por conta delas não conseguirem salvar a si mesmo devido ao domínio do pecado sobre as suas vidas, todas essas pessoas estariam destinadas à condenação eterna, meus irmãos. Então Deus aqui no livro de Salmos 21, ele faz uma súplica e diz aqui no versículo 4, vida te pediu e lhe a deste. Ou seja, meus irmãos, Deus viu a necessidade de um sacrifício capaz de pagar a dívida de toda a humanidade, de maneira que a humanidade, recebendo esse sacrifício, recebendo o conhecimento dessa salvação poderosa que Deus mesmo, por amor ao mundo, enviou, pudesse ser livre, meus irmãos, de todo o domínio do pecado sobre a sua vida, e pudesse ser livre, meus irmãos, para levar uma vida agradável a Deus, que pudesse entender que elas mesmas não podem salvar a si mesmas, mas que se elas receberem a salvação enviada por Deus, chamada Cristo Jesus, elas são livres, meus irmãos, de todo o jugo, de todo o domínio do pecado das suas vidas, e são chamadas para passar a ter uma vida agradável a Deus, uma vida de renúncia, por amor ao que seu Filho Jesus Cristo de Nazaré realizou por nós. Ele então aceitou o plano de salvação, ele deu a sua vida. E então Deus, há 2021 anos atrás, numa cidade chamada, aleluia, Nazaré, visitou uma virgem chamada Maria, e ali semeou Jesus Cristo, o enviado, aquele que deveria oferecer um sacrifício poderoso para o pagamento da nossa dívida diante de Deus. E ele semeou esse menino na barriga de Maria, serva do Deus Altíssimo, mulher temente e simples. Então, meus irmãos, estamos em véspera de Natal e as pessoas estão aí buscando, andando de um lado para o outro, buscando seguir esse Natal que eu não acredito, um Natal marcado pelo consumismo, um Natal marcado por gentilezas vazias, um Natal baseado no altruísmo anual. Esse não é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal é marcado pela pregação das boas novas de salvação. O Natal ele é marcado pela data do nascimento do Salvador. Um Natal marcado pelo Deus que se fez servo. Um Natal marcado por um profeta poderoso que veio para mudar a sentença de condenação da humanidade, trazendo salvação poderosa, salvação não merecida pelas nossas próprias mas uma salvação, meus irmãos, recebida de graça pelo amor poderoso de Deus pelo ser humano, que teve a coragem de dar o seu único filho, aleluia, pela remissão, ou seja, para que seu filho pudesse pagar a dívida do nosso pecado, de maneira que nós pudéssemos receber de graça salvação. Portanto, se você acha que você deve se afastar de Deus porque você sente que você é uma pessoa pecadora,
se muitas vezes você não consegue firmar os seus pés na igreja, porque você vê aquelas pessoas com aparência de santidade e você mesmo não consegue ser como elas, então você decide simplesmente continuar levando essa vida dissoluta. Meu amigo, minha amiga, você não precisa mais pensar desta maneira, porque todos, o pastor, os irmãos, todas as pessoas que estão na igreja também são igualmente dependentes desta graça, desta salvação poderosa enviada por Deus através do sacrifício perfeito do seu Filho Jesus Cristo. E todo aquele que recebe esse sacrifício, que recebe essa salvação de Jesus, passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você receber nesse momento, nessa hora, neste exato momento que você está ouvindo aí na sua casa essa mensagem, essa salvação no seu coração, você não tem mais o que temer. Simplesmente você está livre. Você está simplesmente, aleluia, perdoada, remida de todos os seus pecados. E Jesus diz: arrependa-te dos seus pecados. Abandone o seu modo de vida anterior. Receba essa salvação, essa graça poderosa. Sim, arrependa-se e abandone o modo de vida anterior. Você hoje é livre se você receber essa salvação poderosa enviada por Jesus Cristo. Você é livre para agora levar uma vida agradável a Deus, mas para isso é necessário você ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, que é uma voz doce, suave. Deus, Ele não vai te obrigar a você abandonar o modo de vida anterior. Não, Deus não obriga ninguém a nada, Ele é educado. Sim, Ele não chega invadindo a sua vida como faz o inimigo. Ele não te oprime como faz o inimigo, fica a todo momento te pressionando para você pecar, para você fazer algo errado. Não, Deus, Ele é suave. Deus, Ele sugere. Deus, Ele te mostra aquilo que você precisa abrir mão para levar uma vida agradável a Deus. Então, renuncie àquilo que Deus te pedir, creia e confie no Senhor, para que você possa entrar no reino de Deus, para que você possa trilhar o caminho de Deus para a sua vida. Amém? Então foi essa salvação poderosa. Esse é o Natal verdadeiro, o Natal marcado pelas boas novas de salvação. Sim, um Natal marcado pela chegada do Cordeiro de Deus, aquele que deu sua própria vida, aquele que derramou o seu sangue, um sangue capaz de nos santificar, de nos purificar de toda a injustiça, de todo o pecado que cometemos diante de Deus, de maneira que, sem merecer, mas de graça, pudéssemos receber a salvação, receber a eternidade dentro de nós. Amém? Então você aí que deseja receber essa graça de Deus, deseja receber a verdadeira origem do Natal, que é a salvação. Sim, você que deseja celebrar o Natal verdadeiro, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu gostaria de convidar você a colocar a mão no seu coração, repetir essa oração comigo. Amém? Isso é uma mensagem profética. Então, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e repita essa oração comigo. Amém? Fale assim: Senhor Jesus, neste momento eu gostaria de, em primeiro lugar, te agradecer por esta mensagem que chegou até a minha vida. Eu gostaria de pedir perdão por todos os meus pecados. Eu gostaria de confessar os meus pecados no meu coração agora. Confesse, irmão, os seus pecados. Aquilo que você sabe que te afastou de Deus, aquilo que você sabe que te faz mal, aquilo que te acusa a sua consciência. Confesse. Gostaria de pedir perdão. Ore comigo. Gostaria de pedir perdão pelos meus pecados, por esses pecados que eu confesso agora no coração, pois eu não me orgulho de nenhum deles. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que esses pecados me fizeram se afastar de Ti. Neste momento eu recebo o Senhor como aquele que é poderoso para perdoar os meus pecados. Eu recebo o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Sim, aquele que ofereceu um sacrifício poderoso em meu benefício. Aquele que deu a sua própria vida pela minha vida, para que eu pudesse receber vida e vida em abundância aqui na terra. E também uma poderosa salvação
em uma eternidade. Escreve meu nome no livro da vida. Apaga o meu nome do livro da morte. E desde já, reconfigura o meu futuro. Escreve, Senhor, aí no céu, uma nova história para minha vida. Atenta-te, Senhor, para mim a cada dia. Guia, Senhor, os meus pés pelo caminho da paz, pelo caminho da graça, pelo caminho da gratidão. Senhor, ajuda-me a renunciar tudo aquilo que te desagrada, que há em mim que te desagrada. Me dá força, me dá coragem, Senhor, porque na medida em que eu for largando aquilo que há em mim que te desagrada, o Senhor há de alinhando e me direcionando cada vez mais pelo caminho da paz, pelo caminho da salvação, para que eu possa receber de Ti um plano, para que eu possa receber de Ti um propósito, porque eu não vim a esse mundo à toa. Eu vim a esse mundo para ter uma vida e uma vida de propósito. E um propósito para a minha vida é o Senhor. O sentido da minha vida é o Senhor. O Senhor é a razão da minha vida. E o Senhor há de me mostrar qual é o propósito da minha vida. E eu entenderei e receberei e andarei de acordo com a sua vontade. Cumprirei a minha missão nessa terra e receberei a poderosa salvação que de graça me foi concedida por Jesus Cristo, o Salvador. Aleluia. Então esse é o verdadeiro Natal. Se você está afastado da igreja, se você se isolou, se você se isolou num poço de solidão e depressão, agora você recebeu o reino de Deus, você precisa congregar, você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo, que são as pessoas que formam a igreja. Então, procure a igreja mais próxima da sua casa, converse com o pastor, se ore, jejue, comece a ter uma vida em comunhão com Deus. Amém? Porque Deus é quem vai te alinhar os seus passos, é Ele que vai te trazer a satisfação verdadeira, Ele que vai, dia após dia, tirando as escamas dos seus olhos e te fazendo enxergar a verdade. E aceite a verdade, por mais difícil que seja, receba ela, porque é ela que vai trazer a verdadeira libertação para a sua vida. Jesus disse: eu sou o caminho, só Ele é o caminho, eu sou a verdade, é Ele que nos mostra a verdade, e eu sou a vida, é Ele que nos dá vida, e vida eterna, e vida abundante aqui nesta terra. Amém? Em nome de Senhor Jesus, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Amém? Então se inscreva no meu canal, deixe o joinha e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas elas possam entender a verdadeira razão do Natal. Amém? Então desde já eu agradeço a sua atenção. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixe o joinha, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.